Boa tarde, obrigada a todos e à Virgínia pelo convite. Umbral é uma peça que eu apresentei em setembro do ano passado, nas Jornadas Lençolianas, precisamente no espaço onde eu colaboro neste momento, e que não foi apresentada aqui por várias razões, que não importa muito agora, sobretudo com pouco tempo, mas que podem ver numa imagem que eu vos trouxe. Estão à saída naquela mesa, saída ou entrada, umbral também não é saída nem entrada, e vocês podem levar. Há 3 imagens diferentes, peço apenas que escolham uma, que são 60 no total, para chegar para todos ou quase todos, não sei quantos somos. Estão outros trabalhos meus para venda ou para consulta. Eu não trouxe nenhuma apresentação, confio bastante no poder da leitura, não da minha especificamente, mas em geral. Então, este texto inicialmente contava com 20 minutos, eu tentei reduzi-lo e cortar, espero que seja compreensível ainda assim, e surgiu sempre enquanto eu lia este livro do Manuel Zimbro, chama-se Torrões de Terra. Eu tive que suprimir todas as leituras, todas as citações, mas aconselho vivamente, ele está presente implicitamente em quase todo o texto. Então, por que trazer uma peça como umbral, que é uma cortina tecida e depois cortada, a um encontro sobre cerâmica, ou, como diz o título, a conversas à volta do cru e do cozido. Como é que a terra, o cru e o cozido, estão presentes no trabalho que eu tenho vindo a fazer. Mesmo que não o vejam agora, isso ainda não é importante, acho eu. O que é a diferença entre cru e cozido poderá dizer-nos sobre qualquer forma? Ou, tentando ir ainda mais fundo, o que a diferença poderá dizer-nos da nossa relação com a terra? Reformulo estas questões em 2 outras. Como relacionar o tema, a contemplação, o tempo, a forma, o tema deste momento da tarde, sob o signo de um umbral com Torrões de Terra, o livro de Manuel Zimbro. Como fazê-lo neste lugar que me imerge no informe, também na terra da minha infância? Como fazê-lo neste lugar que me enterra? Foi aqui perto que comecei a olhar as pedras, os torrões, a encontrar neles o objeto possível de um amor profundo e antigo, que comecei a preocupar-me sobre o espanto que sentia perante as folhas e as pequenas coisas sem nome, em cujas formas me perdia e me reencontrava sem cessar, enquanto o meu pai procurava o olhar das aves com uma fidelidade semelhante àquela que eu dedicava às plantas, às pedras, à terra, ao vento. Guardavas, ainda guardo, nos bolsos, levavas para casa. Dispunhas com cuidado religioso em cima da mesa e olhavas. Acompanhavas nas suas transformações, visíveis e invisíveis. Elas acompanhavam-me. No espaço da vida, a súbita presença desses seres no meu quarto interrompia o hábito, suspendia um tempo, a própria vida, para me fazer viajar ao longo do movimento das suas transformações, com esse movimento, sendo esse movimento. Ir e voltar desde o núcleo desses corpos ao contorno dos seus limites. Voltar ao lugar de onde os tinha retirado, que não era, nunca é, a sua proveniência geográfica, penso eu. Sentir abrir-se neles e em mim, indiferentemente, a perda do horizonte, linha sem corpo no coração do movimento. Lentamente, a vida voltava, era novamente possível. Respirava como pela primeira vez, olhava em volta como pela primeira vez, movia-me como pela primeira vez. E sem saber como, continuava. Sem saber até o que fazer para continuar, ou que fazer me permitiria continuar. Continuar a nascer. Mas com a certeza dessa necessidade absoluta de fazer algo
que por força desse imperativo fosse testemunho e apaziguasse algum desequilíbrio, alguma inquietação. Esta é, penso, ainda uma das formulações possíveis para perguntar pela forma. Procuro aprender como as formas se adequam a esta emoção, ao movimento que pretendem guardar. Encontro as palavras e os gestos de outros que parecem falar do mesmo. Aprendo como é que a emoção pode ser assim vivida por tantos homens e numa tamanha intensidade, numa tamanha comoção, sem sussurrar. E, para além disso, dar forma, mesmo quando se nos exige que deixemos quase tudo para trás na gestação de uma forma. Cru. O corpo é acontecimento, ruptura de uma película, pele das coisas, da sua aparente indivisibilidade, para revelar um movimento contínuo, uma lei de construção interna, aquém e além daquilo a que chamamos forma, contorno ou contentor. No âmago da existência, o tempo corresponde a uma demora. Mas tudo o que há temporalmente. Todos os contornos definidos da aparência. O tempo revela uma determinação da não latência aparente das coisas, do sujeito, do mundo, mas também da latência que os rodeia e constitui. Pois é nos seus movimentos que, aos nossos olhos, tudo vem a ser o que é e o que não é. Porém, onde poderemos encontrar a diferença entre a desmedida e a transcendência? Modulação. A atenção conduz ao desconhecimento daquilo que nos rodeia, daquilo que nos possa ser mais familiar de nós mesmos. Então, emudecemos. Ao caminhar, o corpo entrega-se ao movimento. Caminhar é um modo de passar do hábito ao inesperado, do território à terra de ninguém, do poder à potência. Caminhar é um modo de me abrir. Manuel Zimbro fala muito de caminhar no livro. Com a falta das citações, é capaz de haver alguns lapsos, mas podemos depois colmatá-los. Mas os sentidos, ao caminhar, dedicam-se então a um outro movimento. Desdobram-se, desdobram-me, desdobram tudo aquilo que se lhes oferece. Procuro uma quebra. Virá interromper o caminho, para abrir com a velocidade do relâmpago a lentidão do infinito. Caminho ainda, que é do corpo, à distância de um ruído, ao alcance de um gesto. Caminho também em minha casa, na cozinha. As tarefas são interrompidas, como se tivesse chegado um visitante inesperado. Vejo chover, como pela primeira vez. Vai-se pela primeira vez, escreve Manuel Zimbro. Ir não depende de nada exterior a nós. Caminho também ao tecer umbral. Teço essa trama como vivo. Enquanto teço, retira-me à continuidade do tempo e esta torna-se explícita, visível, embora eu nada faça, pois o gesto de tecer é inútil e sem fim. Enquanto não teço, não me apercebo de que não estou a tecer, embora saiba que esse momento me aguarda novamente. Umbral é um manto de continuidade interrompido pela cesura que possibilita a passagem, o acesso ao avesso. Porém, atravessando o umbral, não sei distinguir o verso do reverso, não sei distinguir cheio de vazio, positivo de negativo. Avesso, do latim adverso, não é uma propriedade das coisas. Significa que nos movemos, virar-se para, dirigir-se a. O avesso é a tendência
para encontrar nas coisas num outro movimento oculto que é em nós que se guarda. O movimento que tudo anima, e de que a Marta falou hoje de manhã, não sei onde é que ela está. O movimento que tudo anima e constitui revela a nossa afinidade com um torrão de terra. Entre o seu limite e o meu, há todo o movimento que nos atravessa. Esse movimento revela-se a natureza do tempo no âmago do ser. Porém, cientes da nossa mortalidade, que acompanha este conhecimento, não somos indiferentes. Não absorvemos em pleno que possamos um dia, que viremos a ser indiferentes, sem forma. Resta em nós a vacuidade da forma. Encontra-se em nós, na centelha do temor e do maravilhamento, entrega e resistência ao movimento. Atravessando-nos, deixam em nós um rasto vácuo. Eis talvez a emoção de contemplar, confinar, ser tangente com o movimento que faz e desfaz, os seres e os contornos a que chamamos formas. Atravessei uma fronteira, para lá e para cá. Nada ganhei, mas recebi a possibilidade de um começo. Tudo se revelou novo. Nada trouxe comigo, excepto o desconhecimento. Umbral não é entrada nem saída, apenas passagem. Ver o contorno de um corpo aparecer e desaparecer. Procurá-lo com as mãos cegas e ofuscadas no corpo da terra, no corpo da pintura. Traçar o sentir, diz Manuel Zimbro. Tornear a emoção. Nascer com o instante. Cozido. O que é então uma forma? Quando o homem tem a necessidade absoluta de dar forma e não está atento a tudo, por muito humildes e ponderadas que essas formas sejam, serão sempre desligadas da origem, diz Manuel Zimbro. E ainda, a beleza da forma é a origem, sem começo, da forma. Seria de esperar que a forma se apresentasse aí, acessível ou disponível, como ainda agora disse o João, acessível e revelada, na terra informe. Basta pensar na tarefa de um telheiro, em formar a terra numa telha, num tijolo, humildemente terroso. Porém, como também nos ensina Heidegger, despropriada de qualquer utilidade, encontramos na forma a possibilidade de ultrapassar o fundo, uma experiência limite, quer de fechamento, quer de abertura, para evocar também termos de Heidegger. Esta forma que perseguimos, ou que nos persegue, sendo apenas um contorno, é mais do que um contorno. Sendo apenas contentora, é mais do que um contentor, mais do que a aparente fixação do corpo. É a tentativa e possibilidade de manter aberta essa experiência, o sentimento desse limite. Enquanto se faz, estranha tudo o resto. A forma guarda e veicula. Estranha porque a forma é apenas tangente, esta forma é apenas tangente ao humano, tanto quanto ao corpo que se lhe empresta. O torrão de terra é um umbral que se abre para quem com ele se encontra. Vendo-o em passagem, passamos com ele, para lá dele, para lá do limite último de nós mesmos, que pode ser também, penso, o que faz de nós humanos. Cabe-nos então passar, atravessar o umbral na medida do que nos é possível, relembrar a nossa medida, transcendendo-a, guardando-a conosco, sabendo-a de cor, inscrevendo-a de novo. Procuramos essa linha de passagem onde a encontramos, demoramo-nos sobre ela. Manuel Zimbro assim o fez ao pintar estes torrões. A sua impermanência, a sua mobilidade essencial, de cujo âmago cintilam compassadamente os contornos,
é o que a mão procura testemunhar. A necessidade de pintar os torrões não esmorece nem se altera perante o movimento. Talvez fosse necessário perguntar o que é que isto nos diz sobre a representação. Demorar-se, dar a ver o movimento num novo torrão, híbrido, testamentário, e da passagem dos instantes do seu movimento por nós. O cru é perene. O limite do cru é facilmente transgredido ao toque. Se tocar numa peça crua, com a mão molhada, ela desfazer-se-á. Muitas vezes faço pequenas figuras de barro cru e coloco-as nos vasos das plantas. Depois, à medida que as vou regando, elas vão se desfazendo e vão se misturando com a terra. O cozido oferece uma fixação relativa. A limitação de qualquer objeto, a relativa imutabilidade, uma aparência possível da eternidade, encerra-se ao toque. A pintura lambe os contornos das figuras como as chamas de um forno e urde a cozedura de uma forma que testemunhe o movimento que foi revelado, o movimento original da terra. Que uma forma esteja continuamente a fazer-se e que possa dar-se a ver assim num movimento perpétuo, eis o desejo limite e perigoso de muitos artistas. O fogo é luz que toca o corpo no âmago, transforma-o. O forno, uma câmara escura ardente. A boca do forno também é um umbral. O contorno que entra e sai é o mesmo. O que foi transformado foi a sua perenidade, a densidade do corpo, o veículo da intensidade, fundido pelas altas temperaturas do núcleo de um corpo e de uma emoção. Quando a olho, a terra também emana esse calor uterino e ganha forma no contorno que lhe posso dar, nas concavidades que lhe posso imprimir. Entra-se e sai-se de uma mancha de luz, de um pedaço de terra, como começa e cessa uma canção, como um corpo passa a boca do forno. Ninguém me toque, porque estou em passagem. Ninguém me retenha, para que possa manter alguma forma, revelar-me em passagem. Umbral é sem tempo no coração do tempo, potência para o vácuo nas nossas mãos. Walter Benjamin diz que fomos esperados sobre esta terra. Eu atrevo-me a dizer que não fomos mais esperados do que qualquer folha nova é esperada em qualquer primavera. Contudo, a terra é certamente esperada em nós. A terra aguarda-nos. Pacientemente, espera que voltemos a ela. Que lhe enderecemos o corpo, os gestos de amor e de cuidado, de dor e de revolta. Se não o fizermos em vida, seremos levados a fazê-lo depois de morrer. És pó e em pó te tornarás. Ou, como na canção alentejana, a terra paga-me em vida, eu pago à terra em morrendo. O contrário do que fazemos com a terra, fixando-a no forno para que nos sobreviva, fazendo-a reaparecer em novos contornos, debaixo de novas luzes, dando-lhe novos nomes, ela fará conosco. Somos esperados pela terra para lhe devolvermos a nossa forma, mas podemos tornar esse desaparecimento e desconhecimento em luz sobre a nossa passagem, preferindo a versão mencionada por Maria Gabriela Lhansel: és poeira luminosa e em poeira luminosa te tornarás. Câmara ardente. Cinzas de vários corpos, sem que se possam separar. É por isso, penso, que nos indignam tanto as chamadas valas comuns. No forno acontece o contrário. Câmara ardente que separa os corpos passíveis de se confundirem, que funde as argilas e os corpos em si. A cozedura é uma separação que o homem encena como se fosse a original, como se pudesse ele próprio, para além de ver,
tornar-se original pela terra. Tomar na mão uma terra barrenta parece insignificante. Repetir o movimento de toda uma espécie desperta-nos para a carga radical do recomeço. Tudo é ainda possível. Termino com um pequeno texto de outra natureza. Leio-te numa folha seca que apanhei no chão aos pés de uma árvore. Leio-te na camada de poeira sobre o tampo da mesa, nas linhas que torneiam a pedra que se quebrou sozinha, sem que ninguém estivesse lá para assistir à sua fratura. Leio-te no vazio dessa fenda que continua a fazer-se. Quero poder guardar-te, dar-te uma forma, dar-te a potência eterna de uma semente humana, para que o teu silêncio, o nosso silêncio, possa ser o fundo de todo o canto, possa reconduzir-nos ao movimento da terra, possa preencher a erupção surda de um forno, possa vazar-se em nós. Obrigada.